Caminhoneiro para em posto abandonado e revela segredo chocante que mudará sua vida. Era uma noite como tantas outras. A estrada parecia uma serpente de asfalto perdida no meio do nada. Roberto, um caminhoneiro de meia idade, dirigia com a mente pesada, os olhos pesados. O motor do caminhão ronronava, um som familiar que o acompanhava em sua solidão. A cada quilômetro, ele se afastava mais de casa, da sua família, e se aproximava de um destino sombrio, um posto de gasolina abandonado, encravado no coração de uma estrada deserta no interior do Brasil. Quando ele avistou as luzes fracas da bomba de combustível, um arrepio percorreu sua espinha. O posto, coberto de poeira, exibia placas enferrujadas e uma cabine de atendimento desmoronando. Era como se o tempo tivesse parado ali, transformando aquele lugar em um museu de memórias esquecidas. Ele estacionou em um canto e saiu do caminhão, percebendo que a atmosfera pesada parecia sussurrar segredos. Enquanto explorava o local, era uma foto de sua mãe. Ao lado dela, um homem com um olhar intenso e ameaçador. Confusão e medo tomou conta dele. O que isso significava? Nunca havia ouvido menção daquele homem. Virando as páginas dos documentos, a verdade foi se desenrolando. Ele leu sobre um crime que abalou sua cidade anos atrás, algo que sempre fora considerado um mistério. E ali estava o nome da sua mãe, não como uma mera dona de casa, mas como uma fugitiva. O nó na garganta apertou mais. Todos aqueles anos acreditando que seus pais eram normais, que sua infância foi tranquila, e agora tudo desmoronava. A vida que conhecia era uma fachada, e a cada novo detalhe que se revelava, um novo terror instalava-se em seu peito. O homem da foto agora se tornando muito mais do que um estranho. Ele era um antigo inimigo da sua mãe, e segundo os rumores, ainda vagava pelas sombras da cidade. Pensamentos caóticos invadiram sua mente. Ele estava em perigo? A sua vida estava ligada a segredos que preferia não descobrir? A tensão aumentava e, num instante, um barulho ressoou do fundo do posto, quebrando o silêncio pesado. Roberto congelou. Seus sentidos estavam alertas, o coração batendo rápido. Não estava sozinho. O som se intensificava, como passos se aproximando. Quem ou que estava ali? O que ele faria agora? Manteria o segredo que poderia custar tudo o que amava ou enfrentaria os fantasmas do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estava em pé, com as mãos tremendo, enquanto a presença que se aproximava se tornava mais clara. O som de passos ecoava, quebrando a quietude do posto abandonado. Ele não sabia o que fazer. Via-se em um dilema entre correr e descobrir quem ou o que estava ali. Os passos pararam abruptamente. A tensão no ar era palpável. Ele respirou fundo e decidiu enfrentar seus medos. Com o coração disparado, ele avançou na direção do som. Uma sombra surgiu na penumbra e logo uma figura conhecida apareceu. Era seu irmão, Carlos, que não via há anos. "Carlos!" Roberto exclamou, surpreso e confuso. O irmão estava pálido, com olheiras profundas e roupas desgastadas. "O que você está fazendo aqui? Me diz que não é verdade." A expressão de Carlos se transformou. Ele estava visivelmente agitado, quase pânico. "Roberto, você não entende. Você precisa sair daqui. Eles sabem que você veio." "Quem são eles?" questionou Roberto, uma sensação de desespero crescendo. O irmão puxou-o para mais perto, sussurrando: "Aquela foto, a mulher do lado do homem, não é só sua mãe. É a mãe de todos nós. E aquele homem,
Ele é muito pior do que qualquer coisa que você imagina. Os olhos de Roberto se arregalaram. O que você quer dizer com isso? Eu não entendo. Você está falando de forma estranha. Carlos hesitou e, mesmo com a tensão, parecia algo quebrar dentro dele. Ela não fugiu. Ela foi sequestrada. Eles a forçaram a trabalhar com eles. E agora, eles estão atrás de você. Neste momento, a realidade pareceu desmoronar na mente de Roberto. Os anos em que acreditou que tudo estava normal, que sua família era comum, ora pareciam um pesadelo. Por que você não me contou isso antes? Seu gritava, mas a voz tremia. Ou não sabia. Eu não sabia até agora. Eu descobri. Estava escondido. Temos que ir, agora. Carlos estava em pânico, puxando Roberto pelo braço. Mas antes que pudessem se mover, uma luz ofuscante cortou a escuridão, iluminando o posto e revelando várias figuras emergindo das sombras. Roberto! Uma voz ecoou. Era uma mulher, jovem e determinada, e ela exibia uma expressão que Roberto reconheceu instantaneamente. Era uma amiga da infância, que também sumira. Você não pode ir com ele. Ele não é quem você pensa. Ele é parte de tudo isso. A revelação como um soco no estômago. Roberto olhou para Carlos, a incredulidade tomando conta. Ele não fazia ideia de em quem confiar. Seu irmão? A mulher que conhecia desde criança? A confusão era uma tempestade em sua mente. Ele me avisou, continuou a mulher. Eu não podia deixar que você se fizesse de novo de vítima. E quando tudo parecia prestes a explodir, um tiro ecoou pelo ar pesado. Um grito e um corpo atingido despencaram ao chão, e Roberto ficou paralisado, o horror irrompendo. Aquela noite, que parecia levar a uma verdade reveladora, transformou-se em um pesadelo indizível, e ele percebeu que estava no centro de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Um sussurro cruzou a mente de Roberto. Quem realmente estava atrás dele? Por que tanto segredo? Ele sentiu a adição de um peso infinito em seu peito, e as perguntas se multiplicaram como sombras em sua mente. Alguma coisa definitivamente estava errada. Com o caos armado ao seu redor, ele precisava decidir: enfrentaria a verdade e seus demônios ou seguiria um caminho de fuga, mesmo que isso custasse tudo o que amava. Roberto ficou paralisado pelo som do tiro. Cada parte dele estava em estado de choque, a mente gritando em desespero. A jovem amiga, a mulher que havia conhecido na infância, caíra ao chão, um jato de sangue irrompendo como um sinal de que tudo poderia mudar em um segundo. A visão dela caída ali, indiferente ao que sua mente tentava processar, fazia seu estômago revirar. Carlos estendeu a mão, o rosto pálido. Vá, agora! Seus olhos estavam arregalados, cheios de um frenesi entre medo e urgência. Roberto hesitou, mas o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Ele se virou, mas em vez de correr, sua atenção se fixou naquela figura caída. Ela tá ferida. Precisamos ajudar. Não é a hora, Roberto. Olha ao redor. Carlos gritava, puxando-o para longe. As sombras começaram a se mover. Uma silhueta surgindo do fundo do posto, armada e perigosa. O homem da foto, o inimigo que trouxera seu mundo desmoronando. Os olhos dele brilharam com um brilho maligno, e o sorriso sarcástico transformou-se em uma expressão de ódio. Roberto, você não sabe a gravidade do que está acontecendo. A voz de Carlos cortava a tensão, e Roberto, forçado pela urgência, finalmente olhou para o irmão. O homem da foto é nosso pai. A revelação foi como um tiro no peito. Ele olhou de volta para Carlos, buscando respostas, mas a dor nos olhos do irmão dizia tudo. Ele não é apenas um criminoso. Ele é o motivo pelo qual nossa mãe desapareceu. Mas eu não, Roberto gaguejou, tentando entender. Sentia seu mundo girar. Cada lembrança de infância, agora atingida de um horror insuportável. Por que você não me contou? Tudo! As memórias passaram como um filme. Todos aqueles sorrisos, os momentos de alegria, agora pareciam um teatro encenado. Eu não sabia, até agora. Carlos respondeu, desesperado. Você tem que ir, ele vem atrás de você, ele sempre esteve.
Roberto queria gritar, queria correr para a amiga caída, mas sentia uma força invisível prendê-lo, um pavor enraizado. Estava em uma teia de mentiras, e a única saída parecia uma fuga. Mas enquanto olhava para o irmão, algo em seu olhar disfarçava outra verdade, uma verdade que ele não poderia ignorar. Carlos, como você sabe disso? Perguntou. O irmão hesitou, a expressão tensa e febril. Porque ele me contou quem eu sou. As coisas nunca foram como você pensou, Roberto, sussurrou. Eu não sou o irmão mais velho, sou um experimento. E você é a última coisa que eles querem. Nesse momento, os olhos de Roberto se arregalaram. A luz da verdade começava a despontar como um relâmpago no céu, iluminando a escuridão em que sua vida se tornara. Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse dizer mais, o homem com uma arma se lançou à frente, com um olhar furioso. Vocês estão perdidos, meninos. O que vocês acham que vão fazer, hein? A voz dele era a brisa gélida que soprou pela noite, repleta de veneno. Um grito ecoou, e enquanto as figuras sombrias se aproximavam, fazia-se claro que o que estava em jogo não era apenas a vida de Roberto, mas a verdade que desmantelaria tudo o que acreditava sobre sua família. Ele não sabia em quem confiar, e a única certeza era que essa noite não se encerraria antes de mais segredos dolorosos serem revelados. Corre, agora! Carlos gritou, puxando Roberto para longe. Mas eles estavam cercados. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. O passado, o presente e principalmente o futuro. Todos entrelaçados numa dança macabra de mentiras e revelações. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que mais estava escondido nas sombras? Roberto estava paralisado pelo som do tiro. O corpo da amiga ao chão era mais do que uma visão horrenda. Era um sinal de que tudo havia desmoronado. O pânico tomou conta dele, e a realidade parecia uma sombra distorcida. As palavras de Carlos ecoavam na sua mente, mas não havia tempo para processar. Ele viu o homem armado se aproximando, olhos frios e sorriso cruel. Roberto, eles vêm! Gritou Carlos, puxando-o. Mas os passos estavam cada vez mais próximos. Roberto não conseguia pensar. O que estava acontecendo? O que mais poderia sair daquela noite aterrorizante? Enquanto se movia, uma onda de adrenalina cortou seu corpo. Eles estavam cercados, sem saída. A mulher caída, sua amiga de infância, estava se contorcendo de dor. Ajuda! Eu! Murmurou, a voz quase inaudível. Um nó se formou na garganta de Roberto. Ele queria ajudar, mas o instinto de sobrevivência gritava para que escapasse. O homem da foto, seu pai, avançou mais um passo. A expressão dele era de um predador em busca da presa. O que vocês acham que podem fazer? Ele provocou, malicioso. É uma pena que ela tenha que se sacrificar. Cala a boca! Gritou Roberto, eruptando numa raiva que ele nem sabia que possuía. Ele olhou para Carlos, e a urgência no olhar de seu irmão fez com que sua decisão fosse rápida. Carlos puxou Roberto em direção à saída, mas o homem armado os bloqueou com risadinhas cruéis. Correr não vai ajudar, ele disse, a voz intrépida. Então, repentinamente, a luz que iluminava o posto começou a falhar, piscando, como se estivesse prestes a se apagar. O coração de Roberto quase parou ao ver que a verdadeira causa não era uma lâmpada defeituosa. Uma explosão de luz surgiu de trás deles, ofuscando tudo ao redor. A visão dele se ajustou rapidamente, e Roberto pulou para o lado, segurando Carlos ao mesmo tempo que a luz girava e começava a revelar figuras imensas. 2 homens de uniforme apareceram, armados, mas não eram como os demais. Eles se postaram entre Roberto e o homem que se dizia seu pai. Parem, em nome da lei, gritou um dos oficiais. Estamos aqui para proteger você. Roberto mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Os homens começaram a avançar, enquanto Roberto e Carlos se mantinham a uma distância. Resplandecentes, as lanternas se moviam, revelando outros detalhes. Mais figuras surgiam de trás. Uma verdadeira operação. O homem armado hesitou, os olhos se estreitando. Vocês não sabem o que estão fazendo. Aquele homem, o que sempre estivera nas sombras, começou a recuar.
como se estivesse prestes a desaparecer. Mas a reviravolta veio como um soco. Carlos olhou para Roberto, suas palavras cortadas pela pressão da situação. Eles não estão aqui só para nos salvar. Eles estão aqui para você, Roberto. O tempo pareceu congelar. O que você quer dizer? Roberto perguntou, a voz quase falhando. O olhar de Carlos foi carregado de uma tristeza profunda, a verdade evidente no brilho de seus olhos. Ele não é seu pai, ele é uma criação. E você é a única fonte de informação que eles precisam para concluir o que começaram. Os olhos de Roberto se arregalaram em horror. Tudo o que ele acreditara, sua história, suas memórias, foram destroçadas como vidro. Quem era ele realmente? Por que estavam todos ali? O homem que afirmava ser seu pai não era o que dizia ser. Mas o mais impactante era que Carlos parecia ter a solução. Seu passado estava sendo moldado em algo monstruoso. Vocês estão condenados, gritou o homem, com um riso histérico. Ele viu a operação se aproximando, a certeza de que perdera o controle. Vocês não podem escapar da verdade. Roberto sentiu o mundo girar ao seu redor. A revelação era avassaladora. Os homens do uniforme cercaram mais e Carlos se virou, os olhos brilhando de desespero. A verdade pode destruir-nos ou nos libertar. Precisamos decidir agora. E no calor da confusão, enquanto a noite se tornava um campo de batalhas e verdades devastadoras, Roberto encarou o desconhecido. Ele estava agora no centro de uma tempestade que, a qualquer momento, poderia engolir tudo o que amava. As figuras ao seu redor tornavam-se borrões em um mundo que não fazia mais sentido. Ele precisava entender até onde iria essa jornada e o que aconteceria com eles agora. Roberto estava paralisado pelo som do tiro. O corpo da amiga ao chão era mais do que uma visão horrenda. Era um sinal de que tudo havia desmoronado. O pânico tomou conta dele, e a realidade parecia uma sombra distorcida. As palavras de Carlos ecoavam na sua mente, mas não havia tempo para processar. Ele viu o homem armado se aproximando, olhos frios e sorriso cruel. "Roberto, eles vêm!" gritou Carlos, puxando-o. Mas os passos estavam cada vez mais próximos. Roberto não conseguia pensar. O que estava acontecendo? O que mais poderia sair daquela noite aterrorizante? Enquanto se movia, uma onda de adrenalina cortou seu corpo. Eles estavam cercados, sem saída. A mulher caída, sua amiga de infância, estava se contorcendo de dor. "Ajuda! Eu!" murmurou, a voz quase inaudível. Um nó se formou na garganta de Roberto. Ele queria ajudar, mas o instinto de sobrevivência gritava para que escapasse. O homem da foto, seu pai, avançou mais um passo. A expressão dele era de um predador em busca da presa. "O que vocês acham que podem fazer?" Ele provocou, malicioso. "É uma pena que ela tenha que se sacrificar." "Cala a boca!" gritou Roberto, eruptando numa raiva que ele nem sabia que possuía. Ele olhou para Carlos e a urgência no olhar de seu irmão fez com que sua decisão fosse rápida. Carlos puxou Roberto em direção à saída, mas o homem armado os bloqueou com risadinhas cruéis. "Correr não vai ajudar", ele disse, a voz intrépida. Então, repentinamente, a luz que iluminava o posto começou a falhar, piscando, como se estivesse prestes a se apagar. O coração de Roberto quase parou ao ver que a verdadeira causa não era uma lâmpada defeituosa. Uma explosão de luz surgiu de trás deles, ofuscando tudo ao redor. A visão dele se ajustou rapidamente. E Roberto pulou para o lado, segurando Carlos, ao mesmo tempo que a luz girava e começava a revelar figuras imensas. 2 homens de uniforme apareceram, armados, mas não eram como os demais. Eles se postaram entre Roberto e o homem que se dizia seu pai. "Parem, em nome da lei!" gritou um dos oficiais. "Estamos aqui para proteger você." O Roberto mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Os homens começaram a avançar, enquanto Roberto e Carlos se mantinham a uma distância. Resplandecentes, as lanternas se moviam.
revelando outros detalhes. Mais figuras surgiam de trás, uma verdadeira operação. O homem armado hesitou, os olhos se estreitando. Vocês não sabem o que estão fazendo. Aquele homem, o que sempre estivera nas sombras, começou a recuar, como se estivesse prestes a desaparecer. Mas a reviravolta veio como um soco. Carlos olhou para Roberto, suas palavras cortadas pela pressão da situação. Eles não estão aqui só para nos salvar. Eles estão aqui para você, Roberto. O tempo pareceu congelar. O que você quer dizer? Roberto perguntou, a voz quase falhando. O olhar de Carlos foi carregado de uma tristeza profunda, a verdade evidente no brilho de seus olhos. Ele não é seu pai, ele é uma criação, e você é a única fonte de informação que eles precisam para concluir o que começaram. Os olhos de Roberto se arregalaram em horror. Tudo o que ele acreditara, sua história, suas memórias, foram destroçadas como vidro. Ele decidiu perguntar pela primeira vez, o que eu sou então? O que exatamente aconteceu com minha mãe? Carlos hesitou, sentindo um peso. Você não é apenas Roberto. Você é um experimento, uma parte de um projeto maior que nem eu conhecia até agora. E esses homens, eles precisam de você para completar algo que nossa mãe nunca conseguiu. Você está mentindo, Roberto gritou, a voz ecoando. Isso não é possível. Eu desejaria que fosse mentira. A verdade é dolorosa, mas precisamos agir. A tensão cresceu, e enquanto conversavam, o homem da foto se pôs em pé. Chega! Vocês dois estão perdidos. Morrerão sem me ouvir. A tensão no ar era palpável, mas antes que qualquer um pudesse se mover, um grito agudo cortou o ambiente, e uma terceira figura emergiu das sombras. Uma mulher com um olhar familiar. Era a mãe deles, mas não a que Roberto lembrava. A aparência dela estava mudada, os olhos frios e implacáveis. Vocês são apenas peças em um jogo que não compreendem, ela declarou, a voz cortante como uma faca. O coração de Roberto disparou. Mãe, é você? O que está acontecendo? A mulher olhou para ele e, por um instante, a compaixão tornou-se algo mais sombrio. Roberto, eu fiz escolhas que me levaram à escuridão. E agora? A única questão é se você se juntará a mim ou será exterminado junto com a verdade. Roberto estava em choque, a certeza das suas crenças se desvanecendo. O que mais estava oculto na realidade deles? Ele precisaria decidir rapidamente. Seguir a mãe, quem estava claramente dentro de tudo, ou lutar contra tudo e todos para descobrir quem realmente era. A sala cheia de segredos clamava por revelações, e nenhuma saída parecia segura. A verdade estava prestes a explodir no rosto dele. Mas qual verdade? Qual destino? O futuro deles dependia da decisão que estava prestes a tomar. A expressão da mãe era um misto de determinação e desespero. Enquanto Roberto tentava processar suas palavras, uma explosão de emoções o dominava. Mãe, você fez isso conosco? Como pôde? Ele retrucou, a voz trêmula de indignação. A verdade estava diante dele, mas a neblina da confusão envolvia seu entendimento. Roberto, não é tão simples. A mulher respondeu, sua voz agora soando tão distante quanto um eco em um vale vazio. Vocês nunca entenderão o que se passa neste mundo. Eu sempre fiz o que tinha que ser feito para protegê-los. Havia um tom de tristeza na voz dela, mas não era suficiente para apagar a ira em seu coração. Proteger? Estamos aqui, cercados por pessoas que querem nos matar. É assim que você protege, gritou Roberto, o medo transformando-se em fúria. Ele olhou para Carlos. A conexão que sempre tiveram, agora parecendo uma linha tênue prestes a se romper. O irmão, pálido e angustiado, balançava a cabeça, como se tentasse concordar com a mãe, mas as palavras não saíam. A tensão poderia ser cortada com uma faca. A proximidade do homem armado intensificava a sensação de pavor. Ai de vocês se não me ouvirem! Ele riu, a risada sádica reverberando no ar saturado de adrenalina. A presença dele era opressiva, e Roberto sabia que a qualquer momento a situação poderia explodir. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um barulho estrondoso ecoou do lado de fora.
Era um carro. Não, eram vários. Rubro, azul e vermelho se acendiam nos faróis, brilhando intensamente como uma tempestade de cores cortando a noite. Policiais, exatamente como os homens que chegaram antes, mas em maior número, surgiram em uma operação quase militar. Saia da frente. Em nome da lei, gritaram eles, armados e prontos para a ação. Roberto estava atordoado. O quê? A realidade ao redor dele começou a se fragmentar. As luzes brilhantes taparam sua visão e o som do motor estrondoso confundiu seus sentidos. O homem que dizia ser seu pai olhou para a mãe e, num piscar de olhos, a visão de Roberto travou. É hora de decidirmos o que fazer. Agora! Gritou a mãe, sua calma emergindo como uma luz em meio ao caos. Mas antes que qualquer um pudesse agir, uma explosão de vidro estourando provocou uma onda de choque. O homem armado estava se movendo, e com ele tudo se desintegrou. Roberto viu seu irmão reagir, e uma fração de segundo se estendeu como uma eternidade entre eles. E então, a verdade. A mãe, a figura que ele tinha idolatrado e temido, virou-se para o homem e gritou: "Não, você não vai, eu não deixarei você." O pânico tomou conta dela, e Roberto sentiu seu estômago revirar. Ele não tinha certeza do que estava prestes a acontecer, mas o desespero era palpável. Foi então que, em um ato de desespero, ela se lançou em direção ao homem, uma lâmina brilhante em sua mão. A cena se desenrolou como uma dança ensanguentada. A faca se cravou no peito deste ser, que havia sido uma sombra cruel em suas vidas. O olhar dele se transformou em choque e pavor, ao mesmo tempo que seus olhos fixavam Roberto. Nesse instante, o mundo parou. A mãe de Roberto tinha se transformado em algo que ele nunca poderia imaginar. Ela não era uma vítima, mas um agente de um destino que ainda não compreendia. A lâmina se ergueu como símbolo de uma realidade muito mais profunda e sombria que unia todos eles: traumas, segredos e uma vingança mascarada de maternalismo. O homem caiu e seu olhar era um abismo profundo, revelando uma história de traição e dor. Ouvindo o corpo dele ecoar no chão frio, Roberto entendeu. Aquele não era o pai que ele conheceu. Era alguém totalmente diferente, e a verdade agora se despedaçava ao redor dele. "Mãe, o que você fez?" Sua voz saiu como um sussurro. O mundo girava ao redor dele novamente. A mentira que havia construído em sua vida não era só sobre quem ele era, mas sobre quem esses adultos ao seu redor realmente eram: Roberto. A mãe começou, mas as sirenes policiais se aproximavam, ensurdecendo tudo. O peso da decisão repentina caiu sobre ele. O que aquela noite tinha se tornado? O que significava essa verdade exposta? A mãe olhou para ele, uma mistura de culpa e determinação. O caos começava a tomar conta. "Você precisa escolher, filho, fugir ou lutar. A verdade sempre terá um preço." E enquanto as sombras se moviam, Roberto percebeu que o que estava à frente não era apenas uma escolha entre vida e morte, mas a essência do que eram. E no calor do momento, algo dentro dele se acendeu. Uma nova determinação de descobrir o que mais estava escondido. Ele estava pronto para enfrentar não apenas os homens que se aproximavam, mas a própria origem de todo aquele horror. A única pergunta que restou era até onde ele iria para descobrir a verdade. Roberto ficou paralisado. As sirenes se aproximavam, cada vez mais altas, e a imagem da mãe diante dele era uma mistura de amor e traição. O homem que caíra no chão, ferido, ainda olhava para ele. Um calor crescente de emoções e sensações estava prestes a explodir. No fundo, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era seu pai? A mãe, com a lâmina ainda em mãos, virou-se para os filhos. O olhar dela agora era intenso. "Vocês não entendem o perigo que correm", gritou, enquanto a tensão crescia entre eles. Carlos estava tenso. Seus olhos se moviam entre o pai caído e a mãe, como se quisesse entender como tinham chegado a esse ponto. Mas antes que algum deles pudesse falar, um clarão irrompeu do fundo do posto. Todos se viraram e, de repente, uma sombra emergiu.
Era uma figura alta, envolta em um manto escuro. A presença dela era como um vento frio, fazendo Roberto sentir arrepios. Ele não conseguia distinguir seu rosto, mas a aura que emanava era opressiva. Os policiais, que pareciam prontos para intervir, hesitaram. Chega, não vamos deixá-los escapar. A voz de seu pai, embora agonizante, ainda tinha um eco de autoridade. Com um esforço, ele começou a se levantar, arrastando a mão ferida para trás, onde uma arma escondida estava. O pânico tomou conta de Roberto e Carlos. Profundamente arrependido das suas ações, não é? A figura encapuzada disse, cortando a tensão. Sua voz parecia desafiar, uma melodia sombria que reverberava nas paredes do posto. Estamos aqui para resolver essa bagunça. O manto se abriu ligeiramente, revelando um brilho metálico que piscava na luz. A mãe instintivamente levantou a lâmina. Saia, você não tem nada a ver com isso. Sua voz estava alta, mas também soava desesperada. E quando a figura avançou, tudo se tornou um borrão de movimento. A presença parecia absorver a luz ao seu redor. O homem caído tentou levantar a arma. Um disparo ecoou quando a figura guardou algo rapidamente, e o sangue jorrou. Roberto estava paralisado. O que estava acontecendo? Os seus pensamentos eram uma tempestade indecifrável. Carlos agarrou o braço de Roberto, puxando-o para a saída. Vamos! Agora! Mas houve uma segunda explosão. Não era um tiro, mas uma onda de som como um grito súbito da própria terra. O chão tremia sob seus pés. As luzes do posto começaram a piscar. Todo o ambiente estava mudando. A figura sombria estava desaparecendo, mas não sem deixar uma marca. Antes de se dissipar, um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Vocês nunca souberam a verdade, murmurou. E nesse instante, uma série de memórias e imagens bombardeou a mente de Roberto, revelando uma conexão que ele jamais poderia imaginar. Momento crucial. A voz soou novamente, desta vez mais claramente. E, de repente, um raio de luz atravessou o posto. O impacto fez o lugar vibrar. Uma explosão de informações, rostos e situações que Roberto nunca conhecera. Ele viu a mãe fazendo algo que não imaginava, envolvendo-se com essa figura, uma ligação direta com o homem que caíra. Você está mentindo, gritou Roberto. Mas dentro dele, uma parte começou a acreditar. Os fragmentos de memórias tornaram-se reais, revelando um passado que continha muito mais mistério do que ele podia conceber. As verdades que ele conhecia se esvaíam como areia entre os dedos. O tempo parecia parar. Enquanto os policiais cercavam tudo, ele sentiu uma mão em seu ombro. Era Carlos tentando puxá-lo para fora. Mas tudo o que Roberto conseguia fazer era olhar fixamente. O que veio fazer aqui? O que vocês realmente querem? Carlos, com os olhos brilhando em medo, sussurrou. Precisamos da sua escolha, Roberto. Ficar ou lutar. Mas a questão maior é, você realmente conhece sua mãe? Roberto olhou para a mãe, cuja expressão refletia a mesma confusão que ele sentia, mas ao mesmo tempo um tipo de compreensão que o dilacerava. Dentro de um mar de conflitos, ele percebeu que a verdade era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. E o que se desenrolava naquelas sombras não era apenas a história de uma família, mas uma verdadeira batalha pela alma deles. E no momento em que uma nova explosão de luz atingiu o posto, enchendo tudo com uma claridade ofuscante, uma nova revelação estava prestes a romper. O que seria essa verdade? O que aguardava por eles nas sombras? A luta estava apenas começando, e enquanto o futuro se tornava incerto, Roberto sabia que sua escolha moldaria tanto o destino deles, quanto os segredos sufocantes que sempre As sirenes se aproximavam cada vez mais altas, e a imagem da mãe diante dele era uma mistura de amor e traição. O homem que caíra no chão, ferido, ainda olhava para ele. Um calor crescente de emoções e sensações estava prestes a explodir. No fundo, a pergunta que ecoava em sua mente era:
quem realmente era seu pai. A mãe, com a lâmina ainda em mãos, virou-se para os filhos. O olhar dela agora era intenso. Vocês não entendem o perigo que correm, gritou, enquanto a tensão crescia entre eles. Carlos estava tenso. Seus olhos se moviam entre o pai caído e a mãe, como se quisesse entender como tinham chegado a esse ponto. Mas antes que algum deles pudesse falar, um clarão irrompeu do fundo do posto. Todos se viraram e, de repente, uma sombra emergiu. Era uma figura alta, envolta em um manto escuro. A presença dela era como um vento frio, fazendo Roberto sentir arrepios. Ele não conseguia distinguir seu rosto, mas a aura que emanava era opressiva. Os policiais que pareciam prontos para intervir hesitaram. Chega! Não vamos deixá-los escapar! A voz de seu pai, embora agonizante, ainda tinha um eco de autoridade. Com um esforço, ele começou a se levantar, arrastando a mão ferida para trás, onde uma arma escondida estava. O pânico tomou conta de Roberto e Carlos. Profundamente arrependido das suas ações, não é? A figura encapuzada disse, cortando a tensão. Sua voz parecia desafiar, uma melodia sombria que reverberava nas paredes do posto. Estamos aqui para resolver essa bagunça. O manto se abriu ligeiramente, revelando um brilho metálico que piscava na luz. A mãe instintivamente levantou a lâmina. Saia, você não tem nada a ver com isso. Sua voz estava alta, mas também soava desesperada. E quando a figura avançou, tudo se tornou um borrão de movimento. A presença parecia absorver a luz ao seu redor. O homem caído tentou levantar a arma. Um disparo ecoou, quando a figura guardou algo rapidamente, e o sangue jorrou. Roberto estava paralisado. O que estava acontecendo? Os seus pensamentos eram uma tempestade indecifrável. Carlos agarrou o braço de Roberto, puxando-o para a saída. Vamos! Agora! Mas houve uma segunda explosão. Não era um tiro, mas uma onda de som, como um grito súbito da própria terra. O chão tremia sob seus pés. As luzes do posto começaram a piscar. Todo o ambiente estava mudando. A figura sombria estava desaparecendo, mas não sem deixar uma marca. Antes de se dissipar, um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Vocês nunca souberam a verdade, murmurou. E nesse instante, uma nova onda de memórias bombardeou a mente de Roberto. Revelações de um passado que ele jamais poderia imaginar. Então, as paredes do posto pareciam tremer e os refletores externos começaram a se apagar. Roberto viu rostos familiares, misturando-se com desconhecidos em uma confusão de expressões de pavor. Havia algo maligno à solta. Um dos policiais que se aproximaram hesitou, olhando para Roberto com espanto. O que você fez, Roberto? O coração dele parou. Eu? O que está acontecendo? Tudo ao seu redor estava distorcido. A figura que havia emergido parecia ter conexão com aquilo que ele ignorava. Enquanto tentava entender, um silêncio profundo caía sobre a cena. E então, o chão se abriu em uma fenda profunda, como se o próprio posto estivesse sendo engolido pela terra. Uma luz intensa brotou de dentro, e uma voz ecoava de lá, clara como cristal. Roberto, você não pode se esconder da verdade. As mentiras criadas por sua mãe e seu pai são maiores do que você pensa. Ele olhou para a mãe buscando respostas, mas o pânico em seus olhos denunciava sua impotência. Mãe, o que é isso? Por que está tudo desmoronando? Ela parecia envelhecer em segundos, a linha entre heroína e vilã se desfazendo. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: a verdade não é o que você gostaria que fosse, meu filho. E você precisa entender quem realmente somos. As consequências disso foram imediatas. A terra sob eles tremia mais forte, criando rachaduras, enquanto outras figuras começavam a emergir da fenda. Visão de pessoas que ele conhecia, mas que nunca soubera que estavam ligadas à sua história. Roberto, a verdade está vindo, e você não pode parar. Carlos gritava, mas as palavras se perderam em meio à agitação. E enfim, a luz tomou conta da cena.
Do interior da fenda, um rosto familiar apareceu, um espelho do próprio Roberto. Mas ou era uma distorção, ou um eco do que ele poderia se tornar. O corpo dele não parecia ser dele, e enquanto tentava entender, uma onda de memórias, emoções e traumas percorreu todos eles em um só instante. A pergunta que ficou pairando no ar era: quem era realmente Roberto? E quais segredos o aguardavam nesta nova dimensão? O que aconteceria se tudo o que acreditava fosse apenas uma fata morgana? A verdade estava finalmente prestes a emergir. Mas a que custo? Roberto ficou paralisado. As sirenes se aproximavam, cada vez mais altas, e a imagem da mãe diante dele era uma mistura de amor e traição. O homem que caíra no chão, ferido, ainda olhava para ele. Um calor crescente de emoções e sensações estava prestes a explodir. No fundo, a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era seu pai? A mãe, com a lâmina ainda em mãos, virou-se para os filhos. O olhar dela agora era intenso. Vocês não entendem o perigo que correm, gritou, enquanto a tensão crescia entre eles. Carlos estava tenso. Seus olhos se moviam entre o pai caído e a mãe, como se quisesse entender como tinham chegado a esse ponto. Mas antes que algum deles pudesse falar, um clarão irrompeu do fundo do posto. Todos se viraram e de repente uma sombra emergiu. Era uma figura alta, envolta em um manto escuro. A presença dela era como um vento frio, fazendo Roberto sentir arrepios. Ele não conseguia distinguir seu rosto, mas a aura que emanava era opressiva. Os policiais, que pareciam prontos para intervir, hesitaram. Chega, não vamos deixá-los escapar. A voz de seu pai, embora agonizante, ainda tinha um eco de autoridade. Com um esforço, ele começou a se levantar, arrastando a mão ferida para trás, onde uma arma escondida estava. O pânico tomou conta de Roberto e Carlos. Profundamente arrependido das suas ações, não é? A figura encapuzada disse, cortando a tensão. Sua voz parecia desafiar, uma melodia sombria que reverberava nas paredes do posto. Estamos aqui para resolver essa bagunça. O manto se abriu ligeiramente, revelando um brilho metálico que piscava na luz. A mãe instintivamente levantou a lâmina. Saia, você não tem nada a ver com isso. Sua voz estava alta, mas também soava desesperada. E quando a figura avançou, tudo se tornou um borrão de movimento. A presença parecia absorver a luz ao redor. O homem caído tentou levantar a arma. Um disparo ecoou quando a figura guardou algo rapidamente, e o sangue jorrou. Roberto estava paralisado. O que estava acontecendo? Os seus pensamentos eram uma tempestade indecifrável. Carlos agarrou o braço de Roberto, puxando-o para a saída. Vamos, agora! Mas houve uma segunda explosão. Não era um tiro, mas uma onda de som, como um grito súbito da própria terra. O chão tremia sob seus pés. As luzes do posto começaram a piscar. Todo o ambiente estava mudando. A figura sombria estava desaparecendo, mas não sem deixar uma marca. Antes de se dissipar, um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Vocês nunca souberam a verdade, murmurou. E nesse instante uma nova onda de memórias bombardeou a mente de Roberto. Revelações de um passado que ele jamais poderia imaginar. Roberto! A mãe gritou. Mas seu chamado perdeu-se na confusão da cena, enquanto sombras começavam a emergir do chão partido. Pessoas que ele conhecia, mas cujos rostos não podiam ser completamente vistos. Ouvindo os gritos de desespero, Roberto sentiu seu estômago revirar. Então, a figura que se dissipa revelou um rosto que fez seu coração parar. Era a figura de um homem que, antes de tudo, foi chamado de avô. Mas isso não podia ser verdade. Ele sempre acreditou que seu avô tinha morrido há anos. Como? Como é possível? Roberto gaguejou, seu corpo paralisado. A mãe estava pálida. A expressão dela era de choque e confusão. Você não pode acreditar no que está vendo. Ele não é quem você pensa. Ele está aqui porque... A mãe hesitou, o nó na garganta dela revelando o que estava escondido há anos.
Então, antes que ela pudesse terminar, a figura do homem avançou, seus olhos fixos em Roberto. Finalmente, você viu a verdade, meu neto. Tudo o que dizem é mentira. Sua mãe nunca quis que soubesse quem realmente somos. Aquilo foi como um tapa na cara. Roberto olhou para Carlos, que estava tão abalado quanto ele. A verdade é que seu avô é mais poderoso do que imagina. Ele era o coração dessa história, e tudo o que aconteceu vem de você, Roberto. Você carrega a chave para nosso passado e nosso futuro. As peças começaram a se encaixar na cabeça de Roberto, mas em um piscar de olhos, o chão rachado sob seus pés se abriu ainda mais, engolindo as sombras. Ele percebeu que a verdade não era apenas uma questão de família, mas de um legado obscuro que ele não estava preparado para enfrentar. Sua mãe sempre lhe dissera que fugisse dos fantasmas do passado, e agora eles estavam ali, diante dele, tentando levar sua vida e seu destino. Carlos sussurrou, seu medo visível. Roberto, precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, o homem avançou junto com o grupo de sombras, um sorriso distorcido aparecendo em seu rosto. Se vocês acham que a verdade é dolorosa, esperem até ver o que está por vir. O passado não se apaga, Roberto. Ele sempre retorna. E no coração daquela noite cheia de revelações, enquanto as vozes ecoavam descontroladamente. O que mais estava escondido? O que mais ele ainda não sabia sobre si mesmo e sua família? Decidido a entender, ele logo percebeu que estava prestes a entrar um jogo muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. O que seria preciso para desvendar todo esse emaranhado de mentiras? E o que aconteceria quando a luz da verdade finalmente iluminasse tudo? Roberto estava em situação crítica. As sirenes se aproximavam, mas seu coração ainda estava batendo forte devido ao que acontecera. Olhou para a mãe, a lâmina em suas mãos agora manchada de sangue, e o homem caído, seu pai, ali estirado no chão, a expressão de dor misturada com um sorriso de triunfo. A verdade estava emergindo, e a sensação de traição corria como um frio pelo corpo dele. Roberto, precisamos ir, agora! Carlos puxou o irmão, sua voz tremendo de urgência. Mas Roberto não conseguia se mover. O que mais tinha que ser revelado? O que aquele homem realmente significava para ele? A confusão estava nublando sua mente. Então, o olhar da mãe encontrou o dele. Havia tristeza, mas também uma determinação que agora tornava-se clara. Filho, eu fiz o que tinha que ser feito. Ele sempre foi uma ameaça. A verdade é mais complexa do que imagina. A figura envolta em sombras desapareceu, mas as palavras dela ecoaram em sua cabeça. A verdade é mais complexa. As memórias começaram a se misturar, revelando flashes de infância que ele nunca soubera que guardava. Ele queria saber, mas a dor era palpável. Você precisa me contar tudo. Não posso lidar com isso sozinho. Ela hesitou, mas o barulho da sirene se intensificava e a oportunidade estava se esvaindo. Haverá tempo para tudo isso. Eles estão vindo. Vocês ainda têm chance de escapar. Só não podemos hesitar. O pé do homem se ergueu, seus olhos brilhando com uma malícia que Roberto conhecia bem. Vocês acham que têm controle sobre suas escolhas? São apenas peças em um jogo que eu montei. E eu sempre ganho. Então, a mãe se atirou para a frente, decidida. Chega, essa história termina aqui. E no calor do momento, uma negociação explosiva entre o passado e o presente aconteceu. O barulho das sirenes a poucos metros. Um grupo de policiais invadia o posto, cercando tudo com aquela energia frenética. Roberto e Carlos estavam paralisados, observando pela última vez aquele laço de dor que unia sua família. Agora ou nunca, gritou Carlos, segurando firme o braço do irmão. E assim, como num movimento ensaiado, os dois correram. O peso do passado seguia em seus calcanhares. Não era apenas uma fuga, mas uma busca desesperada por liberdade. Enquanto avançavam pela porta do fundo, uma explosão iluminou a atmosfera, fazendo tudo tremer. Estavam se afastando do caos, mas a pergunta permanecia. Quem eram realmente?
E o que acontecerá agora que a verdade começou a despontar na vida deles? Fugindo do posto, sob a luz da lua, Roberto sentiu algo dentro dele se transformar. A história deles não tinha terminado. Em vez disso, era um novo começo. Ele olhou para Carlos, e entendimento silencioso passando entre eles. Iriam buscar as respostas que tanto desejavam. Prometa que nunca vamos nos afastar de novo. Carlos balançou a cabeça, o medo ainda muito real, mas um fio de esperança começava a brilhar. Prometo. E assim, sob o céu estrelado, passaram pelo ponto de não retorno, cada batida de coração ecoando uma nova determinação. A verdade talvez tenha um preço, mas ao finalmente abraçar sua busca, eles estavam prontos para enfrentar qualquer sombra que surgisse em seus caminhos. É um novo capítulo para eles, e quem sabe, o começo de uma saga ainda mais emocionante. Mas agora, a história de Roberto não é só dele, mas de todos que acompanharam sua jornada. E precisamos da sua ajuda. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas aventuras exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer essa história impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.